Olá, eu sou a Laura do terceiro ano A e hoje eu vou falar sobre alguns fatores do porquê a África não é desenvolvida economicamente. Por que a África não é desenvolvida economicamente? Devido a uma série de fatores históricos e políticos que fomentaram a pobreza e os conflitos armados na região. Para ter uma ideia, o PIB somado de todo o continente é de 2,1 trilhões europeus, o que fica abaixo da Índia e do estado norte-americano da Califórnia. A África subsaariana possui os menores IDHs do mundo. Dos 20 países mais mal colocados na lista, 19 são africanos. Cerca de um quarto da população africana está em estado de desnutrição, segundo a ONU, e apenas 31% possui acesso à internet. Abaixo você entende os motivos de a situação ter chegado a esse ponto e por que ela dá sinais de estar mudando. Primeiro ponto: colonialismo. As origens da pobreza africana estão no colonialismo europeu, que começou no século XV e se intensificou no fim do século XIX. Nessa época, mais especificamente em 1884 e 1885, aconteceu a Conferência de Berlim, uma reunião que dividiu a posse do continente entre países europeus. O colonialismo extraiu e retirou do continente riquezas naturais, além de atrasar o desenvolvimento estrutural e a organização política. A maior parte dos países do continente só conquistou sua independência na segunda metade do século XX. Segundo ponto: tráfico de humanos. O comércio de escravos no Atlântico entre os séculos XV e XIX retirou a força de 10 milhões de africanos e os levou para as colônias europeias no continente americano. Nathan Land, professor de economia da Universidade de Harvard, escreveu que o comércio escravocrata prejudicou a economia africana ao impedir a formação de grupos étnicos maiores, além de ter enfraquecido e evitado o desenvolvimento de estruturas políticas. Os países de onde mais escravos foram retirados são os mais pobres hoje. Divisão geográfica injusta. A já citada Conferência de Berlim dividiu o território africano sem considerar as divisões culturais e sociais dos povos locais, já estabelecida há séculos. Isso resultou em povos divididos ou agrupados à força, aliados separados e países sem coesão étnica. Essa divisão arbitrária explica, por exemplo, as fronteiras retas entre algumas nações. Foi de propósito, os conflitos eram aproveitados para manter os povos fragilizados e divididos. Conflitos internos. As guerras locais foram determinantes para o subdesenvolvimento do continente. Após a Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias estavam enfraquecidas para manter seus domínios na África, eclodiram por ali diversos movimentos de independência. Depois disso, a invasão dos colonizadores e a desordem nas fronteiras favoreceram o surgimento das guerras civis em disputas de grupos rivais pelo poder. Exemplos são a Guerra Civil Nigeriana nos anos 60, a luta armada do Exército de Resistência do Senhor contra o governo de Uganda, que rola desde os anos 80, e a Guerra Civil de Somália, que aconteceu desde 1991, entre muitos outros. A Apartheid. Outra herança colonial foi a Apartheid na África do Sul. No século XX, o governo do país implementou leis que institucionalizaram o racismo, principalmente a partir de 1948, quando o Partido Nacional entrou no poder. Os direitos dos negros foram diminuídos e eles tinham menos oportunidades que os brancos. O Apartheid só foi abolido em 1991 e a economia não saiu ilesa. O país formou pouca mão de obra especializada, gastou demais combatendo opositores e sofreu com sanções da ONU. Renascimento. Apesar de todos esses revios históricos, a situação tem mudado. Em 2017, 5 das 20 economias que mais cresceram no mundo estavam na África. Isso se deve a uma onda imigracional desde a segunda metade do século XX, o que aumentou o envio de remessas de imigrantes ao continente. Além disso, o Ato da Oportunidade de Crescimento Africano, aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2000, eliminou tarifas em milhares de produtos subsaarianos, e a China estreitou os laços com a África. O mercado de importação aumentou 17 vezes desde 2000. Por fim, a força do trabalho africana será a maior do mundo até 2035. E esse foi o meu trabalho. Espero que tenham gostado e obrigada por assistir.